A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que está bem, que bom. Fico feliz e, estamos aqui para dar prosseguimento à nossa aula do panorama bíblico, amém? Mas antes, quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ativa ali o sininho, né? Aí dê um like lá, que isso vai nos ajudar, fazer com que, né, o YouTube possa dizer que o nosso canal é um canal relevante. Amém? Em nome de Jesus. Já agradeço, né, a sua ajuda para conosco. Amém? Então, querido, estamos aqui para, né, justamente para dar continuidade ao nosso estudo Panorama Bíblico, e hoje nós estaremos, né, na aula 47, na parte B, onde nós estaremos iniciando um tema, né, que é Jesus Cristo encarnado é Deus, é Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, né, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Enquanto você abre, quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te magnificar, porque o Senhor é bom. Meu Deus, eu entendo, papai querido, que sem ti eu nada posso fazer. Ó Deus, eu entendo, papai querido, da minha carência que eu tenho de ti, da necessidade que eu tenho de ti, e quero invocar o teu Espírito nesse momento para que possa nos convencer, para que possa cooperar conosco, para que possa nos ajudar a assimilar a tua palavra, a guardar a tua palavra no nosso coração, a não pecar contra ti. E, acima de tudo, Senhor, colocar a tua palavra por obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Coopera conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, capítulo 4, versículo 15 da carta aos Hebreus, nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, né, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Querido, partindo da primícia que Jesus é Deus, né, e que Jesus é um Deus que se fez carne, né, sabemos que Jesus, ele precisava materializar-se na Terra, que ele precisava de um corpo. Até porque, por conta do decreto que Deus tinha estabelecido na face da Terra, que está ali no Salmo 116, né, ou 115, versículo 16, que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos do homem. Então ninguém poderia operar na Terra se não fosse por meio de um ser humano, né? Então Jesus, ele precisava de um corpo. E nós vimos que esse corpo foi, né, foi dado, ou ele foi construído, né, como nós vimos nas aulas anteriores, né, como resultado da união da palavra de Deus que foi, né, trazida pelo o anjo Gabriel a Maria, e foi aceita, essa palavra foi aceita por Maria, que ela disse que se cumpra em mim segundo a tua palavra, e houve a cobertura, a virtude do Espírito Santo, né? Que houve essa cobertura, e aí vai acontecer a manifestação da criação do corpo que seria usado por Jesus Cristo, ou que vai ser usado por Jesus Cristo. Jesus, ele entra na Terra, ele se manifesta na Terra de uma forma legal. E nesse momento, né, novamente já é estabelecido a ligação do céu com a Terra, uma ligação que vai se manifestar, né, na cruz do Calvário, mas já está estabelecida, tá? Ela vai se manifestar, essa ligação, né, com a ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele sempre existiu, né? Ele é eterno, tá?
E nós sabemos que no tempo determinado por Deus, né, na plenitude do tempo, né, Deus trouxe Jesus à existência. E nós vemos isso justamente no capítulo 3, né, da carta aos Romanos, né, que esse é o tempo da plenitude de Deus, né, esse tempo determinado para que Jesus se manifestasse como homem. Tá? Tá ali no versículo 10. Né? Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha o versículo 23. Porque todos pecaram e destituído da glória, e destituído estão da glória de Deus. Então, não havia nenhum justo sequer na terra. Certa feita, Deus olhou para a terra e encontrou um justo, Noé, né? Noé. E Deus trouxe Noé e compartilhou seus projetos com Noé. Agora Deus olha, não há nenhum justo, não há ninguém na terra que Deus possa usar. Então, é a plenitude do tempo e Jesus, tá? Deus vai manifestar, tá? Para Jesus, né? Vai criar um corpo semelhante ao nosso, né? Veja o que diz ali, Romanos capítulo 8, no versículo 3 e 4. Portanto, o que era impossível à lei, visto que a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo que era impossível, né? Alguém ser salvo pela lei, né? Uma vez que essa lei estava enferma, nenhum sacrifício, né? Ele cobria os pecados do homem, tá? Mas aí Deus, né, enviou o seu filho em semelhança à carne do pecado. Jesus precisava resolver esse problema, né, do homem. Ele veio para resolver esse problema da humanidade. Qual o problema? O problema do pecado. Mas você pode até perguntar, né, por que Jesus não veio no corpo glorificado, uma vez que ele é Deus, né? Lembra do decreto de Deus, né, que só se poderia operar na Terra por meio de um ser humano. Então, Jesus precisava de um corpo em semelhança ao pecado, porque o corpo do ser humano era um corpo de pecado. Então, Jesus ele veio no corpo, né, em semelhança ao pecado. O projeto de Jesus precisava vir, né, para que ele pudesse iniciar, né, um projeto, começar tudo de novo, criar uma nova raça, né, do judeu, do grego, né, ele formar um novo povo, o povo de Deus, por meio da igreja, aonde Jesus ia ser a cabeça, é a cabeça da igreja. Ele veio para formar esse povo, uma vez que, né, Adão estragou tudo lá no Éden, né? Foi seduzido, foi enganado, né? Pecou contra Deus, né? Tá? E agora vem Jesus como o último Adão, e como último Adão, ele ia iniciar todo o projeto de Deus para resgatar o homem novamente para Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, né, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Olha que interessante. Adão era um ser criado por Deus à imagem e semelhança. Ele tinha um corpo glorificado como o de Deus, tá? Tanto é que ele olhava para si, ele não via a sua nudez, tá? Por quê? Tá? A luz que emanava dele, né? Eles não tinha como ver a parte, né, da sua nudez, tá? Mas por causa do pecado, Adão vai se tornar agora, tá? Ele era um espírito vivificante. Agora ele vai tornar o quê? Uma alma vivente.
né? Então, o último Adão, Jesus Cristo, ele vem como um espírito vivificante, ele vem para gerar vida, tá? Ele vem para, né, gerar vida em todo aquele que nele crê. Jesus veio para começar tudo de novo. E para iniciar tudo de novo, era necessário Jesus acertar aquilo que estava atrapalhando, né? E o que estava atrapalhando, né? Era justamente o pecado. Quando Jesus veio, né, ele se identifica com a raça humana, com essa raça pecadora, né? E Jesus vem para acertar essa dívida do homem, tá? Ele veio para acertar essa penalidade que havia contra o homem. Qual é a penalidade? A morte. Sim, a morte ela entra na raça humana por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão, como está escrito ali no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 16 e 17. É Deus falando a Adão, né? Quando Deus está colocando Adão dentro do jardim. Deus fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A morte vai entrar, né, por causa ou como consequência do pecado. Nós sabemos, né, como Jesus poderia morrer se ele não viesse num corpo semelhante ao nosso, tá? A única forma, porque Jesus é eterno, ele não morre, né? Ele é Deus, tá? Mas o Jesus humano, ele precisava morrer. E para ele morrer, ele precisava vir num corpo semelhante ao nosso. Bem, veja bem, querido, o corpo de Jesus, na sua semelhança, né, tá? Ou na sua encarnação, melhor dizendo, né, foi semelhante ao nosso, né, ao nosso corpo. O corpo de Jesus tinha as mesma limitação que a nossa. Ele tinha dor, ele sentia sede, ele sentia fome, né? Ele disse que estava angustiado, uma angústia de morte, tá? E assim por diante. Jesus, ele tinha, né, as mesmas necessidades que eu tenho. Ele tinha o mesmo, né, as mesmas emoções que eu tenho, tá? Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, né? E nós sabemos que Jesus, ele vem como a justiça de Deus, né? Há uma justiça em Jesus Cristo, né? Uma justiça que produz paz em mim. Por quê? Porque a justiça de Deus, né, ela tinha que ser satisfeita, né? Porque a lei de Deus estava transgredida, tá? E se a justiça de Deus não fosse satisfeita, não podia começar, não podia haver o início, né? Dessa novo tempo, né? Tá? Porque havia uma dívida contra o homem, né? Uma dívida. E agora nós sabemos, né, que o sangue de bode, o sangue de touro, né? O sangue, esse sangue não tinha poder para tirar o pecado do homem, porque se tornou uma coisa mecânica, né? Tá? E nós estudamos nas aulas anteriores e nós vimos que esse sangue não tinha poder, né? Não tinha, né? O povo que tinha pecado até ali, tá? Então, o que ele trazia diante de Deus para a expiação dos seus pecados? Ele trazia o sangue do bode, de touro, de carneiro, de animais, né? Tá? Por isso, Jesus veio para substituir, né, diante de Deus, esses animais. Tá? E Jesus, ele vai se apresentar como esse cordeiro, ele vai ser reconhecido por João Batista, né, e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Tá? Por isso, Jesus, querido, ele morreu por todos, né? E fez a propiciação, tá? Ele fez a propiciação na lei de Deus, para que Deus se tornasse favorável ao homem, né? Tá? Então, a propiciação, né? Ou seja, alguém que procurou agradar a Deus, tá? Para Deus se tornar favorável ao homem. Então, Jesus, ele cumpriu aquilo que Adão não cumpriu, tá? Veja bem, por um só homem,
né? Adão entrou pecado no mundo. E por Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a graça, né, pela justiça, né, para a vida eterna. Que justiça? A justiça que estava em Cristo, tá? Porque ele vinha ser a propiciação. Ele, pela sua morte, ele ia praticar essa justiça, né, tá? Que seria agradável a Deus, e Deus se tornaria favorável ao homem. Olha o que diz aqui no versículo 15 de Romanos 5. Mas não é assim o dom gratuito, né, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, né, abundou sobre muito. Essa graça foi derramada para todo aquele que nele crê. Querido, a gente poderia parar para pensar um pouquinho no dia em que Jesus, né, ele foi assunto ao céu, ele se ascendeu ao céu. Nós, quando vemos o Salmo 24, a gente acha que é aquele momento que Jesus estava subindo, tá? Não retrata isso, tá? O Salmo 24, tá? Porque o primeiro homem a entrar no céu, ele saiu de Deus, ele volta para Deus como homem, tá? E esse é um dia, né, da vitória, tá? Um dia da nossa vitória, né? A vida de Jesus, ela é simbolizada no sangue, né? E esse sangue, né, que foi oferecido no lugar de todo ser humano, tá? Foi oferecido para que todo aquele que nele crê, né? Quando Jesus morreu no Calvário, tá? Jesus pagou toda a dívida que existia contra a humanidade, contra o ser humano. Jesus riscou o escrito dessa dívida que havia contra mim, contra você, contra nós, e pegou essa cédula que havia, cravou na cruz. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, o versículo 13, 14 e 15. Veja aí, tá? E quando vós estava mortos nos pecados e na incircuncisão na vossa carne, né, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que havia contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, dele triunfou em si mesmo. Tá? Querido, quando Jesus ressuscitou, ele estava iniciando uma nova raça, um novo povo, um povo de Deus, chamado Igreja, que adora ele em espírito e em verdade. Tá? O Salmo, querido, veja bem, o Salmo 2, tá? É muito interessante no versículo 7. Tá? Eu gostaria de compartilhar com você ele na íntegra, porque é no momento em que Deus estabelece um novo decreto. Tá? Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. O escritor da carta aos Hebreus vai referendar que Jesus não falou nada disso para nenhum anjo. Olha o que ele disse. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tá? Quando Jesus ressuscitou, Deus bradou lá do céu, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá? Você acha que Jesus foi gerado naquele dia? Jesus não é eterno? Mas por que Deus falou dessa forma? Porque em Jesus inicia essa nova raça. Quando Jesus, como primogênito, se adentra no céu, Deus diz, eu hoje te gerei. Tá? Jesus é o primogênito dessa raça.
E em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 32 ao versículo 35, nós vamos ver, né? E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo, segundo meu filho és tu, hoje te gerei. Quando ele ressuscita, né, nesse momento que ele ressuscita. Versículo 34. O que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. E disse assim, as santas escrituras, tá? As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Versículo 35. Por isso também, em outro salmo diz, não permitirá que o teu corpo veja a corrupção. Então, veja bem, querido, existem várias ressurreições na Bíblia, mas toda pessoa que ressuscitou morreu de novo. Agora, Jesus ressuscitou e está vivo para todos sempre. Então, ele inaugura, tá? Ele foi primogênito dessa nova raça que vai ressuscitar e viver eternamente com Deus. Jesus foi declarado, né, Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, esse papel da ressurreição de Jesus foi executado pelo Espírito Santo. Jesus, Deus, o Filho de Deus, ele nunca foi gerado, porque ele é Deus, ele é eterno. Porém, Jesus, como homem, que veio em carne, semelhança da carne, né? Dessa carne pecaminosa, tá? Esse Jesus que resolveu o problema do homem criado, né? No início, por causa da desobediência, né? Que era justamente o pecado que fazia esse muro que separava o homem de Deus, Jesus resolveu. Ou seja, Jesus satisfez a justiça de Deus, né? Morrendo, né? E quando Jesus ressuscitou, Deus vai falar, eu hoje te gerei. Ou seja, você é o último Adão, você é o novo Adão, você é o vitorioso, você venceu o diabo, você venceu a morte, você venceu o pecado, você venceu tudo. Glória a Deus e aleluia. Jesus desfez toda o que o diabo fez. E ele veio para isso. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Jesus foi tentado por 40 dias no deserto e venceu o deserto, ou venceu o diabo no deserto. Ele enfrentou a morte e venceu a morte, né? E quando tudo estava terminado, Jesus dá início a uma nova geração, a uma nova raça, né? Já vitoriosa, tá? Querido, não andamos em vitória porque não queremos. Não queremos, porque Jesus é vitorioso. E nele, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vitoriosos. Você pode acreditar nisso? Então, querido, vamos andar em vitória, porque Jesus já venceu por nós. Aleluia. Eu sei que a vida cristã não é fácil, pois vivemos no campo de inimigo, porém é uma vida vitoriosa, porém é uma vida gloriosa. Tá? O Senhor Jesus, né, deu vitória para nós. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ver, né, Deus ali dando vitória a Davi, porque, né, aonde Davi ia, Deus era com ele.
Deus dava vitória a ele. Você pode glorificar a Deus. O Salmo, né, o livro de Provérbios, capítulo, né, 21, no versículo 31, né, o sábio Salomão vai estar dizendo, né, que a vitória vem do Senhor. Aleluia. Diz que o homem prepara o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória, né? A Bíblia diz no Salmo 121, né, que o nosso socorro vem do Senhor, né? O versículo 1, Davi está dizendo: levanta os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O apóstolo Paulo, né, ele vai estar, né, dizendo no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 54 ao 57, né, vai estar tirando sarro na morte, vai tirando sarro no inferno, né, dizendo: aonde está o teu poder? Vamos ver aqui no versículo 54 a seguir. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. O versículo 55 vai dizer: onde está, morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus está dizendo pelo meio dos lábios do apóstolo Paulo: onde está a morte, o seu poder? Onde está, inferno, a tua vitória? Né? Eles são derrotados, não têm poder, aleluia. No versículo 56, Paulo vai estar dizendo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está dizendo, né, trazendo a existência pelo Espírito de Deus essa palavra, né, que a poder da morte é o pecado, mas o pecado foi resolvido em Jesus, e a força do pecado era a lei, e agora nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça por meio da fé, em nome de Jesus. E no versículo 57, o apóstolo Paulo vai estar escrevendo, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos glorificar a Deus por isso, somos mais do que vitorioso. Ele arrancou a cédula que havia contra nós e cravou na cruz do Calvário e disse: está consumado, está feito, está pago. Aleluia, em nome de Jesus. A morte perdeu o seu poder, o inferno o seu poder, foram todos derrotados, e Jesus, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, expõe, né, o principado, expõe publicamente, né, o inferno, Satanás, os demônios, publicamente, dizendo: eu venci, e eles são derrotados. Amém? Em Hebreus, capítulo 2, no versículo 14 ao 18, né? Olha que coisa, vai falar aqui, né, que ele veio para destruir aquele que tinha o império da morte. Ele veio para desfazer a obra de Satanás. Amém? Olha o que diz o versículo 14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse as mesmas coisas, né? Aniquilasse, melhor dizendo. Deixa eu ler o versículo novamente. Eu vou começar. Versículo 14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou anjo, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, como o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Aleluia. O apóstolo João, ele vai dizer no livro de 1 João,
capítulo 5, no versículo 4 e 5, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Jesus é a única figura no universo, né, que é Deus. E é uma figura teantrópica. O que significa a palavra teantrópica? Significa que ele é Deus feito homem. Teantropia, né, é a parte da teologia que estuda Deus feito homem. Jesus é a única figura teantrópica. Aleluia! A Bíblia deixa bem claro que os atributos de Jesus são eternos, né? No capítulo 13, na carta aos Hebreus, no versículo 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente o mesmo. Significa que Jesus encarnou e continuou o mesmo. A encarnação de Jesus não o diminuiu em nada. Não houve uma conta de diminuição, e sim uma soma, que é divindade mais humanidade. Jesus se esvaziou da sua glória, né? Por quê? Porque, caso contrário, ele não poderia, né, tomar esse corpo de pecado, esse corpo semelhante à nossa. A matéria humana não suportaria a glória de Deus. Então, Jesus escolheu, Jesus decidiu não usar os seus atributos divinos e esvaziou-se da sua glória para poder habitar num corpo humano, tá? Aleluia! Querido, é muito diferente de dizer que ele não tinha os atributos, como diz algumas correntes teológicas, né? Não, Jesus deixou de ter, não, em nenhum momento ele deixou de ter os atributos divinos. Ele apenas abriu mão de não usá-lo. Olha o que diz ali no capítulo 2 de Filipenses, o versículo 5, 6, 7, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, operar como Deus. Ele decidiu não operar com Deus, tá? Não usar os seus atributos, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus, ele veio para morrer. Ele é o único que veio sabendo que ele ia morrer e quando ele ia morrer. E por que que ele ia morrer? E ele decidiu fazer a vontade de Deus. Jesus decidiu não utilizar os seus atributos divinos, o seu poder, né? Embora ele pudesse usar. Ele pudesse usar. A glória de Deus ele não usou. Não, 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 não. Tá? Tá? Glória a Deus que ele não usou. Veja o que ele fala para Pedro, né? Quando Jesus foi preso, né, pelos servidores, pela guarda do Sinédrio, que foi ali para prender ele, ali no Getsemane. E Pedro pega a espada, corta a orelha de Malcolm. Jesus vai falar: ei, 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 pera. Você não sabe que se eu orasse aqui, eu pedisse, veria legiões de anjos aqui? Tá? Não, não, não. Eu vim para fazer a vontade de Deus, sabe? Tá? Agora, veja bem, ele teria a oportunidade para usar os seus atributos, tá? O inimigo, né, quando Jesus estava na cruz, vai usar as pessoas, vai usar aquele um que está à esquerda também da cruz, aquele preso, né? Ah, você não é Deus? Por que que você não desce da cruz? Por que que você não se liberta? Liberta nós também. Porém, Jesus suportou tudo calado,
como diz ali, né, Isaías 53, do 4 ao 7. Tá? Olha, veja, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Querido, se Jesus piscasse, tá? Pedisse uma legião de anjos, a qualquer momento, tá? Eles viriam, tá? Mas Jesus, ele veio para morrer, tá? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Não, 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 não. Não que o Pai quisesse que Jesus morresse, tá? Mas o Pai queria a salvação da raça humana. Tá? E Jesus veio para isso. Ele veio para morrer. Tá? E nesse momento, a Bíblia vai dizer, no Salmo 18, no versículo 10, nesse momento que Jesus está ali na cruz, agonizando, e fala, Lama, lama sabachthani, né? Meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? A Bíblia vai dizer que ele vai subir na asa de um querubim e vai entrar nas trevas, vai fazer das trevas o seu pavilhão. Deus precisa entrar nas trevas para não intervir na história, no plano que ele traçou. Querido, Jesus é tratado como Deus em todas as situações. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 9, tá? Do versículo 3 ao versículo 5. E qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. Isaías, quando vai proferir, ali no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer, um menino nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é, né? Conselheiro, Deus forte. Olha o que diz Isaías também, no capítulo 40, no versículo 3. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Jeremias 23, 3. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os atributos de Jesus encarnado são atributos que referem a ele como Deus eterno, né? Quem é que há de vir? Jesus, ele é o El Shaddai. O apóstolo João, quando ele vai estar falando aqui em Apocalipse capítulo 1, no versículo 7 e 8, vai dizer, eis que vem como as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou o El Shaddai. Depois da sua encarnação, Jesus é onipresente. Caso contrário, jamais poderia ter feito uma promessa que fez a seus discípulos. Só Deus pode, só Deus tem o atributo de ser onipresente. Ele faz uma promessa em Mateus capítulo 28, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é onisciente
depois da tua encarnação, só Deus tem esse atributo. Apocalipse capítulo 2, no versículo 23, Jesus está falando: eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Ou seja, eu sou aquele que vejo, esquadrinha o seu pensamento. Eu sou aquele que conheço o seu deitar, o seu levantar, a formação do seu pensamento. Antes que ele chegue na sua boca, eu sei tudo. Tá? Eu sou onisciente, eu tenho esse atributo. Jesus tem o poder para sujeitar todas essas coisas em si mesmo. Tá? Olha o que diz ali em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Capítulo 13 de Hebreu, versículo 8, né? Que fala que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um atributo da imutabilidade de Deus. Só Deus tem, só Jesus tem. Colossenses 1:9, né? Ao 20, né? Marcos 2, do 5 ao 12, só Deus pode perdoar pecado. Jesus também, tá? Ele também pôde perdoar pecado. Jesus pôde, né, mostrar que ele era o rei, que ele era o Messias, né? Que ele tem todo o poder para julgar e foi entregue nas suas mãos. Meus queridos, Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a Jesus. Só Jesus pode receber adoração. Ninguém mais pode ser adorado, senão Deus. Olha, no capítulo 2 de Mateus, no versículo 1, né? Os sábios, quando chegaram até ali onde estava Jesus, né, nascido, eles entraram na casa e acharam o menino com Maria, a sua mãe, e prostrando e adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro e incenso. Maria estava lá. E quem foi adorado? Foi Jesus. Tá? Maria sabia quem ela era. Capítulo 2, versículo 19 de São Lucas. Ela conferia tudo no seu coração, porque ela sabia quem era Jesus. Ele era filho do Altíssimo. Tá? Olha, é impossível duvidar que Jesus Cristo, depois encarnado, não fosse Deus. Ele aceitou a adoração e foi adorado antes e depois da sua encarnação. E hoje ele está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Por isso, querido, olha que coisa tremenda, que aula maravilhosa. Eu quero te incentivar a estudar, a conhecer a Jesus, em nome do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima.